Oi, eu sou a Mari do canal Linha na Agulha e em parceria com a Mold-Me, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 funcionalidades da Mold-Me que talvez você esteja usando errado ou então nem saiba que exista. Quer ver só? Então vem comigo! O primeiro erro comum é tentar posicionar um ponto em cima do outro manualmente. Algumas pessoas tentam posicionar um ponto em cima do outro para unir algumas partes do molde de forma manual, dando bastante zoom e fazendo vários ajustes para que os pontinhos fiquem um em cima do outro. Porém, existe uma grande chance desses pontos não se encontrarem de verdade. E aí, na hora de gerar um molde, isso causa um problema, porque o molde não fecha e o sistema não habilita o botão de gerar molde. Por isso, a forma certa de unir pontos é bem mais simples e bem melhor. Com a ferramenta imã aqui em cima ativada, é só você dar 2 cliques com o botão direito do mouse bem próximo do ponto que você quer unir e ver que ele vai ficar vermelho. Isso significa que agora você pode grudar ele em cima de qualquer outro ponto ou linha. É só arrastar o mouse até onde você deseja fixar ele e dar um clique. Dessa forma, eu sei que os pontos estão perfeitamente encaixados e eu não perco tempo dando zoom e ajustando a posição do molde. O sistema faz isso para mim de uma forma super rápida e precisa. Outro erro é você tentar marcar a pence sem desmarcar essa opção de abrir o molde. O padrão do sistema é vir com essa opção marcada. E essa função, como o próprio nome diz, é para quando você quer abrir o molde, como se fizesse um recorte para a movimentação das pences. E na maioria das vezes não é isso que a gente quer. Então, desmarcando essa opção de abrir molde, a pence é formada de forma simples, sem movimentar o molde para nenhuma direção. Eu posso colocar tanto uma pence simples de cintura, como também uma pence no centro, por exemplo, de um vestido, que geralmente é nesse formato de losango. É só definir as medidas que eu preciso no painel da direita e, com a opção Abrir Molde desmarcada, eu consigo gerar as pences de forma bem simples. Outro erro comum é a pessoa tentar girar o molde de forma manual para que ele encaixe sobre outra parte do molde, como, por exemplo, se eu quiser fechar essa pence de busto. Eu gerei o molde desse pedacinho e agora eu preciso encaixar ele em cima da outra parte da pence. O que algumas pessoas fazem é girar aqui mais ou menos o molde e ir tentando ajustar até que as linhas aparentemente se encaixem. E isso causa o mesmo problema do erro de tentar unir os pontinhos de forma manual. Então, como que é o jeito certo? Quando você está com a ferramenta rotacionar ativada e seleciona o molde, aparece essa bolinha amarela no centro. Essa bolinha é o eixo de rotação e você pode clicar e arrastar ela para onde você quiser. Para fazer esse alinhamento dos moldes da forma correta, então, primeiro eu preciso dar 2 cliques com o botão direito do mouse sobre o ponto alto do busto e arrastar ele até o ponto alto do busto da outra parte do molde. Tendo encaixado direitinho, agora eu seleciono o molde, clico nessa bolinha amarela e arrasto ela também até o ponto alto do busto, que é o ponto que eu quero que fique fixo. Com o eixo fixo lá, agora sim eu vou clicar e arrastar essas abinhas até que o molde grude na outra parte da pence. E dessa forma eu tenho certeza que as linhas estão se encontrando perfeitamente e não vai me dar nenhum problema na hora de gerar o molde. Porque se isso aqui estiver um pouquinho torto, na hora de gerar o molde, o sistema vai identificar 2 linhas e o molde não vai fechar. Outra dica rápida é para quando você movimenta o molde e precisa voltar com ele para o eixo horizontal certinho. Por exemplo, esse molde aqui. Se eu colocar o fio do tecido com ele desse jeito, vai ficar errado. Antes, eu preciso alinhar ele. Para fazer isso de forma rápida e precisa, é só selecionar o molde, arrastar essa bolinha amarela para o canto que eu quero usar de base para alinhar, apertar e deixar pressionado a tecla Shift no teclado e depois clicar e arrastar essa abinha amarela. Com a tecla Shift pressionada, o sistema gira para o ângulo 0 bem certinho. E aí agora sim eu posso vir aqui e colocar o fio do tecido sem erros. Outra dica de ferramenta muito útil é a fita métrica. Quando você tem o molde gerado, ela se torna ainda melhor. Com a fita métrica, eu consigo somar ou diminuir alguma parte do traçado do molde. Por exemplo, eu quero saber a medida total das cavas para poder traçar a minha manga. Então, eu venho aqui
Encostando o mouse em cima da cava, ele já seleciona a cava. Caso ele selecione uma medida a mais ou a menos, é só dar 2 cliques sobre os pontinhos. Por exemplo, aqui eu acabei de dar 2 cliques e selecionei esse ponto. Ele ficou mais escuro. Então agora, quando eu encosto o mouse, ele só mede desse ponto até esse. E não é isso que eu quero. Então eu vou dar 2 cliques novamente em cima dele para que ele meça a cava inteira. Então, com esse ajuste, dando 2 cliques em cima dos pontinhos, eu consigo ajustar exatamente o que eu quero medir. Encostando o mouse e vendo que está selecionado certinho o que eu quero medir, eu posso dar 2 cliques em cima da linha, mas fora de algum dos pontos. No painel da direita já apareceu a medida que eu selecionei. Agora eu quero somar essa medida com a cava das costas. Então eu venho com o mouse na cava das costas, vejo se o sistema está selecionando os pontinhos que eu quero somar, dou 2 cliques sobre a linha e aqui no painel ele já somou a cava das costas. E se por algum acaso durante a modelagem eu preciso diminuir alguma medida para saber a diferença entre elas, é só eu vir aqui nesse sinal de mais e dar um clique, que ele troca o sinal para menos e já faz o cálculo automaticamente. Caso o molde já esteja com a gradação e você quiser fazer a conferência de medidas, a diferença é que o sistema já puxa a medida da mesma área que você selecionou em todos os tamanhos. Isso faz com que você não perca tempo selecionando cada tamanho individualmente. O sistema já faz tudo de forma automática. A última dica é sobre margens de costura. Com essa ferramenta, você pode adicionar margens de tamanhos diferentes. Digamos que eu queira definir uma margem de 1 cm para o decote e cava e 1,5 cm para o ombro e lateral, porque eu quero fazer uma costura francesa, por exemplo. Para adicionar margens de tamanhos diferentes, é só você adicionar um tamanho de cada vez. Por exemplo, aqui ele já puxa 1 cm. Então eu vou selecionar o molde e depois selecionar as partes que eu quero que tenha 1 cm de margem. Depois eu clico em adicionar margem. Agora eu vou mudar essa medida de 1 cm para 1,5 cm. Selecionar o molde e depois selecionar as partes que eu quero adicionar essa outra medida de margem. Aí, clicando em adicionar margem, ele adiciona essa margem com outra medida. Além disso, uma outra função muito legal é a margem de costura negativa. Por exemplo, digamos que você importou um molde que já tem a margem de costura, mas ela não ficou sinalizada aqui no sistema. Então, você pode vir aqui no painel e acrescentar o sinal de menos antes da medida. Aí, selecionando as partes do molde que tem essa medida de margem e mantendo essa opção Manter moldes de origem ativada, quando você clicar em Adicionar margem, o sistema cria um pontilhado para dentro do molde. Dessa forma, você olhando para o molde já sabe que ele tem margem de costura e sabe de quanto é cada uma dessas margens, caso elas sejam diferentes. Caso você queira excluir totalmente essa margem, é só manter essa opção desativada. Aí o sistema diminui o molde seguindo as medidas da margem que você definiu. Você não precisa ter o trabalho de retraçar tudo com as medidas menores. Comenta aqui embaixo se você fazia alguma dessas coisas erradas ou então se não conhecia alguma dessas funcionalidades. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever tanto aqui no canal da Mold-Me como lá no meu canal Linha na Agulha para não perder as novidades. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!